Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar aqui na presença do Dr. Joel. Muito obrigado, é uma honra estar aqui no Clube Naval. Eu só conheço o Clube Naval de Brasília, que é muito bonito, mas não é tão bonito quanto essa instalação aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu vou falar rapidamente sobre o papel da Anatel na questão da segurança cibernética. A Anatel, para quem não conhece, é uma agência de Estado vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e é o órgão regulador das telecomunicações no Brasil. É um órgão previsto na Constituição Federal e foi criado, tem mais ou menos 21 anos, criado em 98, e lá estou hoje à frente da Superintendência de Controle de Obrigações, e uma das temáticas sobre a minha gestão é a de segurança cibernética, segurança de infraestruturas críticas e toda essa temática associada. Bom, eu trouxe alguns slides aqui, basicamente são mais para apresentar para os senhores e as senhoras quais são as principais iniciativas que o governo federal está investindo na questão da segurança cibernética. É óbvio que eu não vou passar por todas as iniciativas do governo federal nesse sentido, mas tão somente aquelas na qual a Anatel tem algum tipo de participação. Como verão, a questão da segurança cibernética é uma questão transversal, ela não envolve só as redes de telecomunicações, ela envolve todas as infraestruturas críticas, o sistema de energia elétrica, distribuição, geração e transmissão de energia elétrica, o sistema bancário, várias outras infraestruturas críticas, elas estão envolvidas na questão da segurança cibernética. Isso decorre do fato de que, com a expansão da internet e dos serviços digitais, hoje, praticamente todos os serviços públicos, todos os serviços de utilidade pública são prestados para o cidadão, para mim, para vocês, para as senhoras e para os senhores, por meio da internet, por meio da rede internacional de computadores. E eu vou apresentar algumas nas quais a Anatel tem se envolvido. Próximo. Posso passar aqui? Pronto, deixa eu ver aqui. É o de baixo? Pronto, obrigado. Bom, então, falando aqui sobre iniciativas vindas do Legislativo. Os nossos outros colegas vão falar sobre a questão da LGPD, mas, basicamente, tem a questão de proteção de dados. E aqui, quando a gente fala de proteção de dados, estamos falando de sigilo, privacidade e transparência na comercialização de informações. Em 2018, foi aprovado a Lei de Proteção de Dados Pessoais, muito inspirado no GDPR, GDPR europeu, e ele traz uma série de obrigações, tanto para agentes privados, quanto para agentes públicos, na guarda, proteção e manipulação no bem sentido, no tratamento de informações dos cidadãos e das instituições. Em 2018 também, em dezembro de 2018, no final do governo Temer, foi editada a medida provisória 869, que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em 29 de maio do presente ano, foi aprovado o projeto de lei de conversão que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, prevista na Lei de Proteção de Dados, foi vetada, uma vez que havia um vício de competência na criação de mais uma autarquia, e para criar a autoridade ela foi prevista nessa medida provisória, que foi convertida em lei em maio deste ano. Nesse momento, o Executivo está na fase de instalação dessa autoridade nacional, que vai ser o órgão central da proteção de dados. Na expectativa da Anatel, essa autoridade, nós temos a expectativa de que essa seja uma autoridade muito mais que funcione muito mais como um coordenador e um facilitador de atividades, uma vez que diversas agências e instituições do governo têm responsabilidade sobre a privacidade das informações. No sistema de telecomunicações, especificamente, a privacidade tem previsão constitucional, na qual não pode ser quebrado o sigilo telefônico das comunicações sem autorização judicial, e a Anatel, nos termos da Lei Geral de Telecomunicações, tem a responsabilidade de garantir o sigilo das comunicações telefônicas. Existem uma série de regulamentos da Anatel que estabelecem os procedimentos para quebra de sigilo, quem são as autoridades, o que caracteriza uma quebra de sigilo e coisas dessa natureza. Nós entendemos, então, que informações, por exemplo, de sigilo bancário são regulamentadas pelo Banco Central, informações de sigilo fiscal pela Receita Federal,
e diversas outras agências do Estado, representantes, instituições do Estado, têm responsabilidade subsidiária no que diz respeito à questão da privacidade. Nós esperamos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados seja um órgão coordenador dessa temática que é transversal dentro da administração pública federal, estadual e municipal. Deixa eu ver se eu aponto para cá. Opa, passei demais. Só um segundo que eu estou apanhando aqui. Pronto. Bom, já indo para o executivo, nós temos uma atuação, o agente coordenador dessa discussão geral de segurança cibernética é o Gabinete de Segurança Institucional, vinculado à Presidência da República, e essa temática de segurança cibernética ela tem sido desenvolvida no nível do Executivo Federal, debaixo das atividades de segurança das infraestruturas críticas. Então, aqui temos uma linha do tempo, basicamente que em 2018, por meio do decreto 9.573, foi aprovada a Política Nacional de Segurança das Infraestruturas Críticas, que prevê uma estratégia nacional e um plano nacional de segurança das infraestruturas críticas. Recentemente foi colocado em consulta pública a estratégia nacional, e a Anatel participa dessas atividades coordenadas pelo Gabinete de Segurança Institucional em 2 subgrupos. O grupo de trabalho permanente específico de telecomunicações, onde a Anatel é o agente coordenador do setor de telecomunicações, nós somos o representante setorial e fazemos a ponte entre o Gabinete de Segurança Institucional e as empresas de telecomunicações. As empresas de telecomunicações, elas são empresas privadas, elas têm natureza econômica de agentes privados, mas elas se submetem à atuação do Estado por meio da agência reguladora, que é a Anatel. Então, a Anatel é o braço que faz com que as empresas privadas se submetam à política e às diretrizes de segurança das infraestruturas críticas de telecomunicações especificamente. Também participamos do grupo de trabalho permanente associado à questão de radiodifusão e uso do espectro radioelétrico. Então, isso aqui. Ainda no contexto do Gabinete de Segurança Institucional, também o GSI coordena as atividades de segurança da informação e proteção das redes de governo. Então, em dezembro de 2018, logo após o Natal, foi aprovado o Decreto 9637, que criou a Política Nacional de Segurança da Informação, que também prevê uma estratégia nacional, um plano nacional e um comitê de gestor da segurança da informação. Nessa atividade, a Anatel participa desse grupo como uma das redes de governo. A Anatel é um órgão público com escritórios em todas as capitais do Brasil. Temos 27 sedes espalhadas pelo Brasil, sejam escritórios regionais ou unidades operacionais, e dessa forma temos uma rede de governo, uma rede pública, onde trafega uma série de informações sensíveis, e essa rede precisa ser protegida seguindo os padrões de segurança estabelecidos pelo GSI. Então, nós fazemos parte desse grupo, e aí nós não fazemos parte desse grupo como um agente que impõe obrigações sobre agentes privados, sobre empresas privadas, mas sim como regulados pelo GSI, uma vez que a Anatel administra uma rede pública de informações, que é a rede interna da agência. Vamos lá. Pronto. Uma outra atividade que a Anatel participou pela primeira vez nesse ano foi no exercício Guardião Cibernético 2.0, um exercício de simulação de guerra eletrônica, digamos assim, no qual a Anatel participou. Eu participei na direção do exercício, nossas equipes participaram tanto nos grupos de estudo, quanto nos grupos de trabalho, quanto do exercício em si. Participamos com todas as empresas do setor, também participaram, e basicamente foi um exercício realizado sobre o Comando de Defesa Cibernética do general Guido Amin, no qual foram feitas simulações de ataques cibernéticos às infraestruturas críticas. Haviam ali representantes dos setores telecom, do setor elétrico, do setor nuclear, do setor financeiro também,
e ali foram feitos uma série de exercícios simulando ataque, simulando o comprometimento das infraestruturas críticas, das usinas termoelétricas, das usinas nucleares. Foram feitos uma série de exercícios, e o objetivo desses exercícios era basicamente identificar a capacidade reativa dos agentes do Estado a uma situação de ataque cibernético. Nós participamos do comando de defesa desse exercício. Esse foi a segunda versão do exercício. A primeira versão aconteceu ano passado. Na primeira versão do exercício não houve envolvimento do setor de telecomunicações, basicamente do setor elétrico e do setor nuclear, se não me engano. Esse ano já houve envolvimento do setor de telecomunicações, a Anatel representando o setor, e ano que vem teremos novamente o exercício Guardião Cibernético 3.0, que eu acho que foi o grande exercício, o grande trabalho sobre essa questão que a Anatel fez nos últimos anos. E a grande lição que nós tivemos ao longo desse exercício é perceber que a Anatel não está preparada para lidar com situações de segurança cibernética. Nós não temos as pessoas capacitadas, nós não temos os conhecimentos necessários, e a partir daí se identificou a necessidade de formar mão de obra, formar pessoas, formar alianças e parcerias com outras instituições, justamente para que a Anatel e outros representantes do Estado estejam aptos a lidar com uma situação de ataque cibernético. Aí tem uma série de detalhes, o slide fica aí para vocês, não vou ficar lendo aqui, senão fica chato. Aqui, basicamente, mostrando, isso aqui é um slide, pronto, mostrando todas as 39, acho que organizações que participaram do exercício. Participaram empresas privadas, academia, órgãos do governo, Polícia Federal, órgãos de Estado, uma série de agentes, todas as forças, todos os representantes das Forças Armadas, e o exercício foi feito, como eu já disse, sobre o Comando de Defesa Cibernético, que fica lá em Brasília, e aqui é uma foto de todos os participantes do exercício. Foi um exercício muito importante, justamente para nós identificarmos as limitações que hoje, pelo menos, a Anatel tem nessa situação. O reporte que nós recebemos dos coordenadores do exercício é de que a Anatel foi a agência que melhor se destacou, melhor performou durante o exercício. Isso, por um lado, é muito bom, mas, por um outro lado, é muito preocupante, porque a gente percebe que a gente não está pronto. Então, se a gente for o melhor e a gente acha que não está pronto, a gente fica preocupado pelo resto. Mas, enfim, vamos melhorar, vamos nos capacitar e vamos treinar para que os nossos servidores estejam aptos, para que a gente esteja melhor no exercício 3.0, que deve acontecer em meados do ano que vem. Uma atividade que a Anatel já vem exercitando desde 2015, sobre o comando do Gabinete de Segurança Institucional, é a questão da gestão de riscos de infraestruturas críticas. A Anatel, no contexto de preparativo para os grandes eventos internacionais da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, nós desenvolvemos toda uma regulamentação, adquirimos equipamentos, softwares e montamos um centro de monitoramento das redes de telecomunicações para que nós pudéssemos fazer um acompanhamento em tempo real do nível de exposição de riscos das infraestruturas críticas de telecomunicações. Com base nesse trabalho, nesse que vem sendo desenvolvido desde 2015, hoje nós temos um mapeamento bastante detalhado das principais infraestruturas críticas de telecomunicações do Brasil e podemos atuar de forma preventiva para garantir que as empresas, que são as detentoras dessas infraestruturas, tomem as medidas necessárias para garantir o adequado nível de exposição ao risco. Então, hoje, a Anatel, a partir do momento que existe uma regulamentação, existe uma obrigação por parte das empresas, a Anatel pode, usando o seu poder cogente, ou seja, o seu poder de multar as empresas, de aplicar sanções, nós podemos impor uma série de obrigações para as empresas, no sentido de tomar medidas que mitiguem o risco dessas infraestruturas críticas. Outro assunto que ganhou bastante destaque nos últimos meses, especialmente como destacou o Dr. Roberto Gallo aqui, na questão do 5G, na questão do banimento da Huawei nos Estados Unidos, é a questão dos requisitos de segurança para a certificação do 5G. Durante o exercício do Guardião Cibernético 2.0, durante a participação nos grupos de trabalho do Gabinete de Segurança Institucional, nós sempre somos inquiridos pelos membros da família militar, no sentido de que se a gente vai na Anatel tomar alguma medida contra a Huawei. E a gente sempre deixa bem claro o seguinte:
no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, não é exigida de um fabricante de equipamentos qualquer tipo de outorga por parte do Estado para que ele possa fabricar equipamentos no Brasil. A única outorga prevista na Lei Geral de Telecomunicações diz respeito para a prestação dos serviços de telecomunicações. Então, uma empresa, se ela quiser prestar serviços de telecomunicações no Brasil, ela precisa ter uma autorização, uma outorga, lato sensu, do poder concedente, que é a União, para prestar tal serviço. Para fabricar equipamentos no Brasil, não é necessário qualquer tipo de outorga. Qualquer um pode fabricar equipamentos. Entretanto, para que esses equipamentos possam ser comercializados e instalados nas redes de telecomunicações brasileiras, é necessário que eles sejam certificados e homologados pela Anatel. Na verdade, a Anatel reconhece uma série de laboratórios, órgãos terceirizados que fazem todos os testes laboratoriais para garantir que os equipamentos estejam devidamente certificados a serem instalados na rede brasileira ou serem comercializados para o cidadão comum. Em geral, esses testes de certificação envolvem questões de segurança elétrica, de convivência do espectro radioelétrico, são questões de segurança física do usuário, para que o computador não vai explodir na cara do usuário, machucando ele. Então, a gente faz esse tipo de teste para garantir que o equipamento seja seguro. Mas nunca fizemos o teste para garantir que ele seja seguro num contexto de segurança cibernética, de vulnerabilidades cibernéticas. Diante dessa questão e toda essa temática, nesse momento a Anatel está discutindo num processo que envolve o Gabinete de Segurança Institucional, é um processo aberto, público, toda a sociedade pode contribuir, num grupo de trabalho para discutir e estabelecer requisitos de segurança cibernética na certificação dos equipamentos de quinta geração. Então, esse é um trabalho que está em andamento e essa é a resposta que a Anatel irá dar para essa discussão sobre backdoor, segurança, vulnerabilidades nos equipamentos, seja de Huawei, seja de Cisco, seja de Ericsson, seja de quem seja. O que a gente pode ter, a Anatel não tem autorização legal para banir a Huawei do Brasil, como o Trump fez, mas a gente pode criar requisitos de segurança que são erga-omnes, ou seja, são isonômicos, e esses requisitos deverão ser observados por qualquer fornecedor, seja brasileiro, seja chinês, seja indiano, seja americano. A gente não tem competência legal para falar, os fabricantes desse país não poderão certificar seus equipamentos no Brasil. Pode ser que o legislativo tenha essa competência, mas a Anatel não tem previsão, não tem competência legal para isso. Então, basicamente, nessa discussão, estamos procurando fazer um alinhamento da certificação a outros padrões internacionais. É importante destacar que existem uma série de padrões de segurança cibernética, além dos que a Anatel está discutindo. Então, tem uma discussão se a Anatel e o Brasil vai criar um padrão de segurança próprio ou vai aderir a um padrão já existente da indústria. Existem padrões como o 3GPP, o ETSI e o GSMA, que já trazem padrões de segurança, além dos padrões da UIT também. Nesse momento, a Anatel está discutindo isso. Esse processo irá à consulta pública para que toda a sociedade, qualquer interessado ou interessada possa manifestar nesse sentido, e já deixo o convite para vocês para que assim que essa consulta for colocada no ar, quem quiser será muito bem-vindo nesse processo de elaboração colaborativa da regulamentação. Vamos lá, mais uma. Também. Pronto. Então, além disso, está previsto na nossa agenda regulatória a criação de um regulamento geral amplo de segurança cibernética. Basicamente, o que a gente está propondo, e deve vir a consulta pública também em breve, mas o que foi já proposto ao nosso Conselho Diretor, que é o órgão máximo da agência, que delibera sobre as regulamentações propostas, no sentido de expandir a regulamentação de gestão de infraestruturas críticas e trazer para debaixo dessa discussão de infraestruturas críticas a consideração dos riscos no contexto cibernético. Por quê? Quando nós elaboramos toda a regulamentação sobre proteção de infraestruturas críticas, foi pensado num contexto de ataques cinéticos. Então, você tem uma central telefônica, como a central de Arcos aqui no Rio de Janeiro, que talvez seja uma das centrais, uma das estações mais críticas das telecomunicações do Brasil, e ali você tem alguns requisitos de segurança que as empresas devem observar. Mas são requisitos de segurança como acesso e redundância, mas não estão voltados para o contexto de risco cibernético.
Então, a ideia nessa regulamentação é expandir a regulamentação sobre segurança e proteção de infraestruturas críticas para ampliar esse contexto e trazer para o contexto da guerra, da segurança cibernética e não somente da segurança física e lógica dessas estações. Eu acho que eu pulei um slide aqui. Bom, aqui como eu estava colocando, também está em discussão a certificação de equipamentos do 5G. Por que o 5G é mais sensível à questão da segurança que o demais? Em geral, qualquer equipamento, nossos celulares, os celulares de vocês todos, eles são certificados pela Anatel. Quando você compra ele, você abre a caixinha, tem um selo da Anatel lá dizendo que aquele equipamento é certificado. Isso é para garantir a segurança. Agora, no 5G, considerando o que se vislumbra do que vai ser as aplicações nas redes 5G, a questão da segurança se torna cada vez mais premente. Uma das principais aplicações que se vislumbra e poderá ser utilizada no 5G é a questão dos carros autônomos. Não é só um carro autônomo, é o trânsito inteligente. Não é simplesmente um carro como o da Tesla, que ele tem uma série de sensores e ele sabe como dirigir no meio da via. É todos os carros se comunicando com uma rede, os semáforos se comunicando com a rede, uma rede de equipamentos se comunicando para garantir que o trânsito das cidades seja um trânsito mais eficiente. Evidentemente, se essa rede não estiver muito bem protegida, você poderia ter situações de ataque no qual uma vulnerabilidade fosse explorada e você criaria um caos, um tumulto na cidade, como tem naquele filme do Duro de Matar 4.0, no qual você tem um ataque ali cibernético e os semáforos param de funcionar, os carros começam a bater. Esse tipo de exposição, essa superfície de risco, se aumenta significativamente no contexto das redes de quinta geração, uma vez que você se vislumbra você ter processos industriais totalmente automatizados, utilizando o 5G, indústrias utilizando o 5G, tudo utilizando as telecomunicações no mundo de internet das coisas, onde todas as coisas do seu telefone, hoje em dia, a sua geladeira, o seu carro, a sua casa, o portão da sua casa, tudo conectado na internet. A partir do momento que você coloca tudo na internet, tudo no mundo da internet, você expõe todas essas coisas aos riscos cibernéticos inerentes do mundo da internet. Por isso que o contexto de 5G, a segurança cibernética se torna mais especial. Então, a nossa ideia é ter requisitos de certificação para equipamentos em geral, que são mais ou menos os requisitos que temos hoje, e requisitos mais arrojados, digamos assim, para os equipamentos que vão utilizar a tecnologia da quinta geração. No contexto internacional, a Anatel participa de diversos grupos sobre a temática de segurança cibernética. Aqui tem mais ou menos todas as atividades, as missões internacionais na temática de segurança cibernética que eu ou representantes da minha equipe que tratam da questão estão participando. E, basicamente, eu acho que esse... E agora, já no pós-exercício do Guardião Cibernético, as iniciativas que vamos tomar justamente para que possamos capacitar a nossa mão de obra, para que nós possamos justamente estar à altura dos desafios que se apresentam no futuro, no mundo da internet das coisas, no mundo do 5G. Nós não temos servidores para isso, e o que a gente percebe é que uma série de atividades que a sociedade espera que nós tenhamos uma resposta, nós não temos uma resposta ainda, não estamos capacitados para ter resposta. Cito o exemplo do ataque hacker que uma série de autoridades da República sofreram recentemente, naquela operação spoofing. A Anatel foi uma das primeiras agências do Estado a receber a Polícia Federal, justamente quando eles identificaram como tinha sido o modus operandi daquele ataque. A Anatel foi procurada pela Polícia Federal, eu particularmente recebi os peritos da Polícia Federal e, em conjunto, definimos já uma linha de ação de como mitigar os riscos que foram explorados, mitigar as vulnerabilidades que foram exploradas pelos hackers naquela situação, de tal forma que hoje a situação, aquele tipo de ataque não irá mais acontecer. Mas nós tivemos uma grande dificuldade de ter justamente a mão de obra capaz de conversar em pé de igualdade com os peritos da Polícia Federal para realizar aquilo. Hoje nós temos uma linha de ação muito forte para tentar combater o spoofing. O spoofing é uma questão que é bastante preocupante, porque foi a forma por meio da qual aqueles criminosos utilizaram para fazer o golpe.
Então, o spoofing é uma questão que nós estamos combatendo agora, e eu não posso dar muitos detalhes, porque eu não posso dizer exatamente o que a gente pretende fazer para combater o spoofing, mas assim, saibam que a Anatel está ciente, está preocupada com a questão da segurança cibernética e da proteção das infraestruturas críticas de telecomunicações, justamente para garantir que a sociedade brasileira não tenha qualquer tipo de prejuízo ou algum tipo de situação na qual a rede de telecomunicações não esteja disponível para que a sociedade possa se comunicar e exercer a sua atividade econômica, exercer a sua cidadania de forma plena. Para isso, a Anatel estará lá presente, buscando, junto com os outros órgãos de Estado, proteger essas infraestruturas e garantir que o cidadão esteja tranquilo quando usa as redes de telecomunicações. É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.